Bom, ó, antes de começar aqui a resolução dos desafios da semana passada, deixa eu explicar uma coisa. Na sexta-feira eu ia colocar mais duas questões, mais dois desafios, e na sexta-feira ainda eu ia gravar para postar a resolução no sábado, né? Mas aí eu tive um problema de saúde e não deu para fazer, tá? Mas tô voltando ao normal hoje, beleza? Quarta-feira. Então é o seguinte. Então só ficou dois desafios, né? Da semana passada, vou resolver, tá? Mas aí vou voltar à normalidade e colocar os desafios, né? Tentar colocar todo dia, tá? Mas se não for todo dia, pelo menos vai ter 5 na semana. Algum dia eu posto 2, se eu não postar em algum dia, né? Enfim, vamos lá. No sistema em equilíbrio mostrado, a barra é uniforme, homogênea e pesa 60 newtons. Se o bloco suspenso pesa 25 newtons, determina a medida do ângulo θ. Eu gosto muito dessa questão aqui porque melhor explicar durante a resolução. Ó, temos a barra, tem uma articulação aqui, né? Um fio passa por uma polia e suspende um bloco. Beleza. Vamos dizer que o bloco tem um peso P. Aliás, um peso Q. E a barra tem um peso P. Como é homogêneo, né? Então, atua no centro de gravidade. Ou no centro de massa. Nesse caso se iguala, né? Olha só. Deus me livre fazer isso aqui por decomposição. É muito comum, tá? Muita gente está acostumado a fazer resolver esses problemas, né? Pegando as forças, decompondo para calcular os momentos. Mas nesse caso, eu não vou fazer por esse caminho, não. Eu vou fazer, né? Mantendo as forças na direção que elas estão, né? Eu vou usar a linha de força. Ou seja, o braço da força. Seguinte, o meu polo, tá? Vamos colocar o polo aqui, no ponto A. Vamos lá, vamos começar. Ó, ele não fala nada a respeito do comprimento da barra. Vamos dizer que seja... Cada metade tem um comprimento L, tá? Então, daqui pra cá é L, né? A outra metade é L. Ok. Vamos lá. Vamos primeiro colocar aqui os braços das forças, tá? Sem decompor. Então, pega pela linha de ação, né? Ó. Vou chamar de X, tá? Seja X o braço, então, da força do peso, né? Da força P. Bom, aqui temos cosseno θ é igual a θ adjacente sobre hipotenusa. Então, x, né? L cosseno θ. Isso eu explico nas minhas aulas, tá? Ó, agora aqui, se aqui é Q e está em equilíbrio, essa tração também vai ser a mesma intensidade, assim como aqui. Vai ter a mesma intensidade a tração vai ter a mesma intensidade que o peso Q, ok? Então, vamos lá. Qual é a linha de ação dessa força aqui? Para isso vamos fazer, vai ser essa direção aqui, ó. Só que o braço
é a distância do polo até a linha de ação, tá? Então vai ficar aqui, ó. Vai ser essa medida. Então vou chamar de Y. Bom, aqui é 90, o ângulo 2θ, hipotenusa 2L. Vamos lá, aí eu vou aplicar o quê? Um seno, né? Seno 2θ. Eita. Cateto adjacente. Quer dizer, cateto adjacente. Cateto oposto, Y, sobre hipotenusa 2L. Opa. Então, Y, 2L, seno 2θ. Primeiro passo, né? Determina logo os braços de cada força. Então, Y aqui, ó, é o braço da força Q e X aqui da força P. Vamos lá. Está em equilíbrio de rotação, então soma dos momentos em relação a A igual a zero. Eu vou adotar o sentido horário como positivo, então para P aqui vai ficar sentido horário, então P vezes X e aí o Q é no sentido anti-horário, então menos Q vezes Y igual a zero. Pronto, vamos substituir. P é 60, né? E Q que é 25. P 60. Deixa eu abrir um pouco aqui, né? Pra gente ficar olhando a imagem. 60 vezes X, que é L cosseno, igual a Q, que é 25, vezes Y, 2L, seno 2θ. Nossa, ficou horrível isso aqui, né? Bom, corta o L, beleza? Aqui vai dar 50. Então, 60. Cosseno θ. 50. Seno 2θ é 2 vezes seno vezes cosseno. Como θ, né, vai ser... Cosseno de θ vai ser diferente de zero. Então, eu tenho... Aqui vai dar 100. Divide ali 60% dá 0,6. Seno de θ, 0,6. Opa! Isso é igual a um ângulo aí, que é praticamente notável, que dá 0,6, é o 37, né? 37. Letra C. Então, vê, é muito simples resolvendo, muito simples mesmo resolvendo, sem decompor, trabalhando apenas com o braço das forças, né? Se você for pela decomposição, essa conta dar gigantesca, beleza? Então é isso. Só trabalhar com o braço das forças, tá? Dá 30... Desculpa, dá 37. Bora pro próximo.
Bora lá para o segundo desafio. Esse aqui é de capacitores. A figura acima mostra dois capacitores de placas paralelas, iguais C1 e C2, com uma carga total Q, distribuída entre eles, e a mesma distância entre as placas. Considere que no instante t igual a zero, a distância entre as placas do capacitor C1 começa a aumentar uniformemente com a velocidade V. Enquanto que para o capacitor C2, a distância começa a diminuir uniformemente com a mesma velocidade V, desprezando a resistência dos fios com a intensidade da corrente elétrica que se estabelece no circuito devido ao movimento das placas. Muito legal. Tá, essa é uma questão da escola naval, tá? Recente, inclusive. Que ela foge do padrão, né? Geralmente, capacitor se pede para calcular carga, ou então energia armazenada. Enfim. Ela foge um pouco do padrão. Envolve até velocidade, né? Cinemática. Vê. Para entender, vamos... Para entender do início o que está acontecendo, ó, carga armazenada no capacitor é igual a capacitância vezes diferença de potencial, beleza? Capacitância vezes ADDP. E capacitância de placas planas e paralelas é dado por permissividade, área sobre D. O que acontece? Como vai ter uma velocidade de separação, a distância entre as placas, né, tá mudando com o tempo. Se isso muda, isso também muda. Isso aqui vai se permanecer constante, tá? Mas se isso tá mudando, tá variando, isso aqui varia, tá? Aí bora pra cá, pro outro lado. Se isso varia, isso aqui vai variar também, tá? Isso vai variar também, a carga. E a carga mudando com o tempo, ó, vamos lá. A distância vai mudar com o tempo, a capacitância vai mudar com o tempo. Se isso aqui mudar com o tempo, a carga também muda com o tempo, que armazena. Então, a carga mudando com o tempo tem o quê? Uma corrente, né? Uma corrente elétrica. Daí a gente começa o raciocínio. Seguinte. Após... Bom, esse aqui é o início, né? Vamos considerar agora após ΔT. Como é que as placas estão após um certo intervalo de tempo ΔT? Bom, a placa C1, né, elas vão se afastar. Então, estava aqui. Agora vamos supor que esteja aqui, né? Ou seja, andou, aumentou uma distância V vezes ΔT. Beleza? Era D, né? Após um certo intervalo de tempo, como a velocidade é constante, então aumentou esse valor. Para a placa de baixo, como é que fica? Eu vou manter fixo, tá? Essa placa da esquerda, para ficar melhor de raciocinar. Bom, antes a placa estava aqui. Agora vai ter aproximado um valor V vezes ΔT, tranquilo? Pronto. Então, vê, agora a separação final dessa placa vale o quê? Da de cima, D mais V ΔT. A de baixo, D menos V ΔT, né? Porque era D no início, ó. E agora vai ficar D menos V ΔT. Bom, em todo momento, como elas estão em paralelo, em todo momento a DDP vai tentar se manter constante, igual, já que estão em paralelo, tá?
E para isso, as cargas devem se movimentar para manter essa DDP, porque a capacitância está mudando, está variando, então são a carga que tem que mudar para compensar essa mudança na capacitância, tá? Então veio, ó, haverá um movimento de cargas para equilibrar a DDP. Né? Já que tem paralelos. E como é que vai funcionar? Então, ó, o potencial no capacitor 1 tem que ser igual, vai tentar se manter igual ao potencial no capacitor 2, tá? Como a gente viu que negócio C vezes V, então V é igual a Q por C, tá? Então Q1 sobre C1, Q2 sobre C2. Igualando, já que tem que se manter igual, Q1, C2, Q2 vezes C1. Seguinte, como a gente viu, aqui a capacitância vai estar o quê? Diminuindo, né? Porque lembra que C, permissividade, área sobre distância. No capacitor 1, a distância está aumentando, então a capacitância diminui, já que é inversamente proporcional. Então em C1, a capacitância diminui, e em C2 a capacitância aumenta. Para manter igualdade, Q2 vai ter que aumentar e Q1 vai ter que diminuir. Beleza? Então, ó, Q1 diminui, então as cargas vão sair daqui para cá, entendeu? Vai haver esse movimento de cargas, beleza? Que vai ser, essa vai ser a corrente. Bom, vamos lá. Q1 permissividade, área sobre... No caso, essa é a carga Q1 após o intervalo de tempo ΔT, tá? Então vai ficar permissividade, área sobre a distância de separação, que vai ser D mais V ΔT. E Q2, permissividade, área sobre D menos V ΔT. Beleza? Bom, acontece que as DDP tem que, as DDP tem que ser igual, né? Lembra aqui que C vezes V, beleza? Aqui eu tenho capacitância. Eita, aliás, isso que eu escrevi Q1 é capacitância, né? Vezes a DDP, que tem que ser igual. Então vamos ficar pela DDP, beleza? Ou seja, capacitância, carga é capacitância, vezes a diferença de potencial, tranquilo? Então Q1 vai ser isso, Q2 vai ser isso, tranquilo?
O que é que eu faço com esses dois valores? Bom, nos dois casos, isso aqui é igual, tá? Então eu posso dividir, isolar, igualar, de tal forma que eu vou ter isso aqui. Q1 vezes D mais V delta T é igual a Q2 vezes D menos V delta T. Beleza? Pronto. Essa é a relação das cargas. E outra coisa. Vamos botar no texto. Ele fala que uma carga Q total distribuída entre as placas inicialmente, tá? Ou seja, no início eu tinha Q sobre 2 aqui e Q sobre 2 aqui. Beleza, mas no total tem uma carga total Q. Essa relação entre as cargas após um tempo ΔT. Mas eu sei que pela conservação das cargas, Q1 mais Q2 é igual a Q, tá? Por mais que tenha mudado, né? A soma tem que dar aquele mesmo valor inicial, porque não se perdeu nem se acrescentou carga elétrica. Beleza, vamos usar isso aí. Bom, agora vai ser um pouco... Agora vai ser mais sobre desenvolver, tá? Bom, faz a distribuição aqui. Eu vou isolar Q2 para substituir aqui e achar uma relação de Q1 com Q, tá? Vamos lá. Q1 vezes D mais Q1 V delta T. Aliás, eu só podia passar dividindo, né? Tá, vou fazer de outra forma. Vou passar isso para cá. Ó, Q1 mais Q2. Poderia estar, tipo, passar, por exemplo, isso dividindo e substituir aqui. Tem vários caminhos para onde a gente quer chegar. Aí fica que Q1 vezes D mais V delta T Qzão igual a Q2 vezes D. Agora, dividir tudo por D, eu tenho que Q2 é Q1 mais V delta T Qzão sobre D. Pronto. É uma das formas. E agora? Agora substitui aqui. Q1 mais Q2, que é Q1 mais V delta T Qzão sobre D, igual a Q. Beleza? Bom, vamos isolar Q1. 2Q1 igual a Q. V, fica assim, 1. Concorda? 1 menos V delta T sobre D. Agora divide por D, por 2, eu tenho Q sobre 2 vezes 1 menos
V delta T sobre D. Beleza? Bom, isso é a carga final de Q1, tá? Pronto. E agora o que é que a gente faz? Corrente é a variação da carga pelo intervalo de tempo. Espera aí. Essa mudança de carga ocorreu em um certo intervalo de tempo. Que aí eu dividindo eu vou ter a corrente. Seguinte. Q1. Veja que a carga está sendo da placa 1 para 2. Ou seja, a carga 1 final é menor que a inicial. Se eu já quero obter o valor positivo, eu vou fazer... Tá, eu posso fazer assim, ó. Carga final, Q1, menos a inicial, que era Q sobre 2, beleza? Eu vou obter um valor negativo. Por quê? Isso aqui é menor. Isso aqui era maior, isso aqui é maior, isso aqui é menor. Tá certo? Beleza, mas a gente vai querer o módulo, né? Então... vai dar no mesmo. Eu poderia fazer com 2 ali, né? Mas eu já achei Q1. Enfim, vamos manter isso aqui. Vou fazer o seguinte, para facilitar aqui a expressão, vou passar o ΔT multiplicando. I vezes ΔT é igual a Q1, que é Q sobre 2. Como eu falei, isso vai dar valor negativo, mas não tem problema. 1 menos V ΔT sobre D menos Q2. Pronto. Boto o Q2 em evidência. 1 menos V ΔT sobre D menos 1. Opa! Olha que legal. Então, I vezes ΔT é igual a Q menos, né? Q sobre 2, V ΔT sobre D. Aí, ΔT, porque foi o mesmo, né? É o mesmo intervalo de tempo. Portanto, o módulo de I é Q vezes V sobre 2D. Sensacional, né? Básico, bem simples. Letra B. Show de bola, né? Basicamente, né? Tinha que se ligar que a capacitância vai mudar, mas a DDP tem que ser igual. Então é a carga que tem que mudar, né? Tem que ir de uma placa a outra para manter a DDP igual. Enfim, achar as relações das cargas, junto com a relação da conservação de cargas, desenvolver para depois usar o ΔQ sobre ΔT. E nesse caminho, né? Um pouco de trabalho manual. Enfim, é isso. Espero que tenham gostado. Eu mesmo gostei muito dessa questão. Show de bola. Valeu. Até os próximos desafios.